No nosso último encontro, nós conversamos sobre legislação básica. Foi apresentado para vocês a legislação básica e a específica que está concebendo a educação na cidade de São Paulo. Hoje nós vamos trabalhar com técnicas para a prova discursiva. O edital nos informa que nós teremos duas questões discursivas. E a prova discursiva nada mais é do que uma redação, onde você vai usar a argumentação, vai escrever sobre um assunto pré-determinado. Então hoje nós vamos aprender algumas dicas para fazermos uma prova discursiva de qualidade. O que é uma prova discursiva? A prova discursiva sempre é um desafio, porque ela faz com que é um momento que a gente tem que apresentar a argumentação de um assunto que nos é exigido. Como nós estamos falando de educação, a nossa prova discursiva vai estar discutindo temas relacionados à educação na cidade de São Paulo, a concepção de educação na cidade de São Paulo. E aí, como fazer uma boa prova discursiva, né? Toda prova discursiva, ela tem uma avaliação que está pautada em alguns princípios, tá? Em alguns tópicos. Vai ser analisado o conhecimento do teu tema, se você conhece o tema, entende, a capacidade de explicar sobre esse tema, a coerência, isso quer dizer o quê? A ligação lógica entre um pensamento e outro, e a coesão, que é a capacidade de quê? De você conectar as ideias durante o texto. Isto é cobrado, além, é claro, do domínio da língua portuguesa. Ortografia, gramática, regência. Então, essas questões são analisadas pelo avaliador. Portanto, fazer uma prova discursiva exige que a gente esteja fazendo várias leituras sobre os temas, no nosso caso, temas na área da educação da cidade de São Paulo, e exercitando a escrita, para que a gente possa ir colocando textos que tenham coerência e coesão. Tá bom? Vamos lá, agora vou te dar, para facilitar, 8 dicas para que você faça uma excelente prova discursiva. Sem medo de dar certo e se dar muito bem nesse concurso. Primeira dica, e isso eu vou treinar hoje com vocês. Atenção aos enunciados. Muita atenção. Leia com calma, leia várias vezes. Faça uma leitura pausada, porque no enunciado ele vai te dar uma visão geral do que está sendo solicitado na prova. Não leia com pressa, tá? Inclusive, repita a leitura várias vezes, tá bom? Segundo, seja preciso na resposta. Toda prova discursiva tem um número de linhas, normalmente 20 linhas. Então, por mais que você conheça muito o assunto, faça com cuidado a escolha do que você vai falar sobre o assunto. Seja objetivo, fale de uma forma coerente e breve. Lembre que você estará fazendo uma prova manuscrita. A letra, ela ocupa muito maior espaço do que um texto digitado. Então, faça devagar no rascunho e tente ser objetivo nas ideias. Não fique usando termos complicados, use termos com precisão, tá bom? Terceira dica. Pense a resposta como uma pequena redação. Prova discursiva é você argumentar sobre um tema. Só que você tem um tempo curto e um espaço curto para escrever. Então, imagine que você estará explicando de forma breve e clara sobre o tema através da escrita. Portanto, pense que toda a redação tem começo, meio e fim. Você vai iniciar a sua considerando o que foi anunciado e não perder a coerência das informações. Se você começar a falar sobre algo que está relacionado à alfabetização de crianças, no ciclo de alfabetização, que é de 1º a 3º ano, se prenda a esse tema, não vá para o ciclo intermediário, interdisciplinar, nem para o autoral, nem volte para a educação infantil. Se está sendo cobrado é o período de alfabetização, o ciclo de alfabetização,
fique preso nesse tema para que você seja objetivo, tá bom? Tenha em mente que a resposta completa não precisa ter 3 parágrafos, como a gente aprendeu no passado, né? O primeiro parágrafo, o início do assunto, o segundo, o conflito, o terceiro, a conclusão. Isso não se aplica para uma prova discursiva, pode até acontecer. O importante é que você tenha precisão no que está falando, inicie o tema e conclua com palavras coerentes em um pequeno espaço, tá? Porque são apenas 20 linhas. Tá? Quarto, preste atenção na coerência e coesão da resposta. Eu até deixo um exemplo na apostila que é interessante. Coerência e coesão, eles são mais ou menos, eles estão interligados. O texto coeso, ele é harmonioso. E aí eu dou um exemplo. Se eu digo, eu estudo, eu também trabalho, tá um tanto sem coerência, né? Sem coesão. Não tá harmonioso. Eu poderia falar, eu estudo e trabalho. Ficaria mais correto, né? Então, cuidado com essas questões de você colocar muitas palavras para, de. Use expressões mais objetivas. Como eu dei no exemplo da apostila. Eu estudo e trabalho. Teve o quê? Coesão, tá bom? Foi harmonioso, tá? Coerência é quando a ideia, ela tem sentido. Por exemplo, eu coloco na apostila uma frase interessante. Eu não gosto de rock. Por isso, sempre chamo meus amigos para shows de rock. Tem coerência isso? Se eu não gosto de rock? Agora, se eu colocar, eu não gosto de rock. Porém, meu pai gosta muito de rock. Então, chamo meus amigos, quando tem oportunidade, para irmos a shows de rock, para satisfazer o meu pai. Teve coerência. Eu vou a shows de rock para satisfazer uma ansiedade do meu pai, o anseio de ver que eu também curto rock como ele. Então, coerência é quando o assunto tem uma explicação lógica. Cuidado na prova discursiva com isso, tá? Revise sua resposta antes de passá-la limpo. Eu vou dar uma dica para vocês. Quando nós estamos na prova discursiva, vocês vão ter um espaço para rascunho. O rascunho é para você colocar a sua chuva de ideias. Tudo que você pensa sobre aquele tema que foi apresentado no enunciado. No momento que você vai passar limpo é quando você vai organizar essas ideias, colocando as melhores. Então, no rascunho, pode abusar, pode escrever sem tanto capricho, sem tanta atenção à pontuação, mas coloque tudo que você consegue lembrar e compreender sobre o assunto cobrado. No momento de passar a limpo, sim, revise, pense, faça de novo, escreva com calma e organize essa chuva de ideias que você teve no rascunho. É ali que está a diferença. Quando você coloca com organização as ideias de tudo aquilo que você compreende. Isto faz toda a diferença na hora de montar o seu texto da prova discursiva. Para que você tenha muito argumento, nada mais simples do que muita leitura. Se nós estamos nesse período de preparação para o concurso de educação da cidade de São Paulo, leia muito, leia tudo que lhe vem às mãos sobre educação na cidade de São Paulo. Leia artigos de jornal, leia na internet, pegue os autores que estão colocados no edital, faça uma leitura, os cadernos de orientação, as apostilas do curso, e você com certeza terá muito argumento sobre cada tema que lhe for cobrado. Lembrando que você terá 2 questões, né? Então pense muito. Quem lê bastante, escreve bem, fala bem e corrige muito bem os seus textos escritos. Vai conseguir se dar muito bem na hora de passar a sua ideia para o texto escrito, tá?
Cuidado, sétimo ponto, cuidado com a gramática e a ortografia, tá? Isso é muito importante, tá? Cuidado com a gramática e a ortografia. Lá no rascunho, você pode até cometer alguns erros que serão normais, porque você está colocando todas as suas ideias. Mas no momento de passar limpo, cuidado com a falta de vírgula, que faz toda a diferença. Cuidado com a acentuação, com a ortografia, com a correção, porque isso será analisado. E lembre, você está fazendo uma prova para professores da cidade de São Paulo. Então, passe a limpo, com cuidado, com atenção e com certeza você se dará muito bem. Oitava dica. E a oitava dica, treine em casa, treine bastante. Para que você faça um bom discurso e escreva bem, você tem que ler muito, mas treinar escrevendo sobre aquilo que você compreendeu das suas leituras. Então aproveite agora que você está nesse momento de leitura do concurso, currículo integrador, currículo da cidade, cultura e história afro-brasileira e indígena, enfim, tudo aquilo que você lê nas apostilas durante os períodos de estudo, tente escrever sobre o assunto. Fazer pequenos textos com limites de 20 linhas e após isso fazer a sua leitura. Para ver se tem coerência, se a ideia tem um começo, meio e fim, se está compreensível, sempre com uma letra legível, treinando a caligrafia e com certeza você se sentirá muito à vontade e mais seguro no momento da sua prova discursiva, no momento do concurso. E por conta disso eu vou te desafiar. Como a prova discursiva ela é desafiadora, eu vou lançar para vocês um desafio para fazer em casa. Pense aí, eu vou dar um texto do Barbosa e do On, de 2008, e que caiu em concurso público, para que você possa pensar sobre ele e escrever 15 linhas sobre o tema. Os projetos podem ser usados nos diferentes níveis da escolaridade, desde a educação infantil até o ensino médio. O que é importante considerar a priori é que cada um desses níveis possui especificidades e características peculiares que os vão distinguir em alguma medida com relação ao grupo etário, à realidade circundante, às experiências anteriores dos alunos e dos professores. Este é o enunciado. Agora, o que está sendo cobrado? Aponte as especificidades e características peculiares do trabalho com projetos na educação infantil. Desenvolva sua resposta em 15 linhas. Eu vou voltar para vocês. Lembra quando eu disse que a dica de ler com calma o enunciado? Vamos ler o enunciado de novo? Os projetos podem ser usados nos diferentes níveis de escolaridade, desde a educação infantil até o ensino médio. O que é importante considerar a priori é que cada um desses níveis possui especificidades e características peculiares que os vão distinguir em alguma medida com relação ao grupo etário, à realidade circundante, às experiências anteriores dos alunos e dos professores. O que o Barbosa quis postular aqui? Ele está falando de projetos. Primeira coisa, trabalho com projetos na educação, seja ela desde a educação infantil até o ensino médio. E aí ele destaca que há características e especificidades diferentes em cada nível de escolaridade. Inclusive, ele até relata em relação ao quê? O que é grupo etário, idade, faixa etária, a realidade circundante, como é a realidade de uma criança da educação infantil, que é diferente da realidade de um adolescente, um jovem do ensino médio. As experiências anteriores dos alunos e dos professores. Se pensarmos que a gente tem um aluno que chega no ensino médio que já tem uma vivência. E a criança que chega na escola saindo da educação infantil direto da sua casa, que a sua vivência é doméstica, né? E aí, o que é colocado? Aponte as especificidades e características peculiares do trabalho com projetos na educação infantil. Então, você não vai falar de ensino médio, você não vai falar de projetos por projetos. O texto está, o enunciado está cobrando que você apenas procure
apresentar as características, as peculiaridades de projetos na educação infantil. Você viu? Então, você conseguiu pensar em várias coisas do trabalho com projetos nas diferentes faixas da educação, dos diferentes níveis de educação. Porém, o cobrado para você desenvolver em 15 linhas, como teste para você aí, é falar sobre projetos na educação infantil. Isto é fazer uma leitura de prova discursiva. Você vai ler o enunciado, vai pensar em todas as possibilidades de ideias do tema, mas vai ter se focar, refletir sobre o que realmente está sendo pedido. Aqui nós estamos pedindo as especificidades e características peculiares do trabalho com projetos apenas na educação infantil. E aí vamos pensar, né? Como essa criança da educação infantil, como ela chega na escola, quais as experiências que ela tem, o que ela está desenvolvendo, seja a oralidade, a vivência de integração com o grupo, as atividades psicomotoras. Olha lá, quanta coisa dá para pensar sobre projetos, né? O conhecimento de mundo, da relação com o outro, já que até então ela está mais relacionada só com a família, a escola é uma experiência externa. Então há muito de se falar sobre. Coloque tudo isso no rascunho como chuva de ideias e depois organize o seu texto com começo, meio e fim em 15 linhas. Te desafio e eu tenho certeza que a próxima apostila, o próximo tema, o próximo assunto e a próxima aula será ainda mais interessante. E sucesso! Sua prova discursiva terá êxito, com certeza. Vamos estudar juntos? Até a próxima!